Olá, investidores! Estamos começando o nosso programa Gráficos no Radar, hoje terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Tivemos queda nas principais bolsas mundiais, mas o Ibovespa seguiu descolando desse movimento, ele fechou próximo à estabilidade, segue projetando um próximo objetivo na região dos 111 mil pontos. No gráfico do Ibovespa, numa escala diária, a gente ainda percebe possível formação de um triângulo de continuação da alta. O Ibovespa rompeu a resistência dos 108.400 pontos, isso foi ontem. Hoje ele manteve-se acima desse patamar. Esta estrutura projeta um próximo objetivo na região entre 111 mil e 113 mil pontos. Já do lado inferior, um eventual retorno abaixo dos 108.400 poderia trazer o Ibovespa até os 106.600. Neste caso, ele voltaria a lateralizar no curto prazo. O dólar seguiu realizando lucros, movimento iniciado ontem, hoje ele atingiu o suporte dos 4,19, respeitou esse patamar, fechando o dia a 4,20. A perda dos 4,19 poderia resultar numa queda mais forte, já que o ativo deixou gap para fechar na região dos 4,10. Do lado superior, as principais resistências para o dólar ficaram marcadas aos 4,24 e aos 4,27. O Dow Jones teve mais um dia de queda, abriu com gap de fuga, perdendo o suporte dos 27.675 pontos e veio testar o próximo apoio na região dos 27.400. Largou um candle de possível reversão nessa região de suporte, que poderia motivar uma reação para amanhã. Nesse caso, ele poderia fechar o gap, deixado nos 27.700, e depois a resistência seria na sua máxima histórica, marcada aos 28.170 pontos. Na contramão do Ibovespa, a Vale, que tinha subido forte ontem, hoje ela devolveu parte dos ganhos, mas sem mudar a estrutura do seu gráfico diário. Ela fechou o dia 50,42 e mantendo-se acima de R$50, a estrutura ainda é de alta. Acima de 51,20 e de 51,65, a projeção de objetivo para essa estrutura levaria a Vale até 56,83, antes ela passaria pelos 51,80, 53,72 e depois pelos 55,5. 55,5 é o gap antigo de janeiro, deixado após o acidente de Brumadinho. A Itaú seguiu com seu movimento de reação, hoje ela atingiu a resistência dos 35,54, fechou o dia um pouco abaixo, a 35,29. Na quebra dessa resistência, o ativo teria próximos objetivos de curto prazo aos 36,16 e aos 36,78. Do lado inferior, tem suporte agora marcado aos 35,13. A B3 vai lateralizando no curto prazo, ela tem um primeiro apoio marcado aos 47,53 e um outro na linha dos 46,65. O fechamento hoje foi a 48,11, para ela retomar sua força compradora precisaria romper as resistências aos 48,82 e a sua máxima histórica que ficou marcada aos 50,40. Nesse caso, a próxima busca seria até 51,70. Passamos para a Petro, por aqui o ativo segue realizando lucros após ter renovado a máxima do ano aos 31,06. Isso aconteceu no início de novembro e de lá para cá ela vem recuando. Hoje perdeu o apoio dos 29,15, fechou o dia 28,98. Tem espaço para seguir em baixa no curto prazo até 28,48 antes de esboçar alguma reação. Após a forte alta de ontem, a Uzi Minas corrigiu, fechou 0,90% para baixo aos 8,60, mas ainda respeitando o suporte em 8,45. Tem formação de W no gráfico diário, e acima de 8,83 o ativo passaria a olhar para próximos objetivos que projetam em 8,93 e em 9,42. SLC segue com seu movimento de pullback até o teto do antigo canal de baixa que havia sido superado e que agora atua como suporte na linha dos 19,34. O fechamento hoje foi acima desse ponto, 19,44, e na reação o ativo precisaria superar a máxima recente nos 20,64. Nesse caso, a próxima projeção de objetivo seria lá em cima, nos 24,34, passaria antes pela resistência intermediária dos 22,41. Via Varejo novamente destaque de alta, renovou a máxima do ano, agora aos 9,53. Aqui o ativo havia rompido a resistência de uma congestão triangular, a projeção de objetivo é na região dos R$10, passando antes pelos 9,62. No caso de realização de lucros, o ativo tem suporte marcado aos R$9 e o outro aos 8,66. Banco do Brasil vai confirmando a quebra da resistência do triângulo na região dos 47,65. Esse passa a ser agora o suporte no caso de uma correção. Fechou o dia em alta aos 48,39, com espaço para seguir avançando até 49,10 e posteriormente até 49,96. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico da Rumo. O ativo que havia escapado de um triângulo simétrico no gráfico diário tem projeção de objetivo a partir desta ruptura na região dos 26,36. Hoje o ativo fechou com uma leve alta aos 25,24, testando a resistência intermediária dos 25,32. Vamos ficar atentos ao gráfico da Cyrela, que subiu para testar a resistência marcada aos 27,22, fechou o dia um pouco acima, 27,24. Caso confirme esse movimento,
teria espaço livre até seu topo histórico, que ficou marcado aos 28,77. Esse topo foi formado no início de novembro. Esses foram os principais gráficos que eu queria mostrar para vocês. Fico por aqui, desejo a todos uma ótima noite. Até amanhã.